Obrigada, Moacir. Eu não tenho a pretensão de responder quem é Filó, mas eu achei ela muito interessante porque ela é essa transgressora, mas ela fica com o Fernando, né? Ela dorme com o Fernando, ou seja, ela abraça o sindicalismo, mas não totalmente. E no final ela vai com o Romualdo. O Romualdo representa aquela classe média em ascensão com a qual o PT teve que se aliar, segundo essa história que está contando aqui, para poder eleger o presidente Lula, também eleger o presidente Lula. Né? Foi bem interessante. Então, a Filó é essa pessoa que vai fazendo esse desenho aí. Então, nesse sentido, eu reivindico, para mim, a independência, que eu não abro mão dela nunca. Né? Eu nunca abri mão da minha independência intelectual, política, né? No bem e para o mal. Eu não estou querendo dizer que com isso eu sou bonzinho, por exemplo, não evoluí como quadro partidário, eu fiz sempre uma escolha minha, né? Não evoluí como quadro partidário, comecei junto com algumas estrelas do partido que são nacionais hoje, e eles evoluíram como quadro partidário, eu evoluí por o meu caminho, né? Escolha minha, sem nenhuma queixa, sem nenhuma mágoa, são companheiros. Então, nesse sentido, eu reivindico para mim, assim, e com orgulho, essa independência. Então, o que eu mostrei é a realidade, na minha interpretação. Então, houve um declínio da participação popular, houve um declínio da influência das bases na coisa, tem uma insatisfação da política cultural, por exemplo, o pessoal entra lá e não faz continua fazendo o mesmo. Então, todas as contradições aparecem. E foi isso que aí eu fui um repórter. Eu fui um repórter. Poeta Moraes está doido para ser um repórter. Nós chegamos à conclusão aqui, numa mini conferência, que a Filó é o seu alter ego. Assim é, se vos parece, né? Eu queria só fazer uma intervenção curtinha. O Fernando acho que levantou uma coisa interessantíssima aqui, né? Que esse livro, eu até acho que ele pode ser continuado. Ele é 2002 e 2008 e 2000 e agora e daqui para frente, né? Porque a história ela é terrível, né? Tem uma construção e as pessoas que vão fazendo história não são perdoadas, né? Na história, né? Depois eles vão ser realmente observados e analisados. Eu acho que eu gosto dessa intervenção que o Fernando fez e que afinal tem esse simbolismo. Percebam que é exatamente aquele que foi o burguês, o que se alou à burguesia, que trabalhou como publicitário, fez jornalismo, mas trabalhou em publicidade, né? Que era casado com uma secretária burocrata daquelas homens que a gente vê na frente de mesas de executivo nas grandes empresas, né? Tem uma festa em que esse casal é completamente diferenciado dos outros, que tem uma outra origem. Eles continuam com uma afetividade muito grande, mas com uma diferença fundamental de projeto de vida e de vivências que estão tendo no decorrer da vida, né? Por isso que eu disse que tem essa história de parece que tem um avião levantando voo de Guarulhos, né, levando o Fernando e a Filomena, porque isso para mim simboliza, né, que existe uma apropriação daquela velha luta do sonho para o pragmatismo do presente. É isso aí. Basicamente é um convívio entre diferentes. E é um convívio feliz, com todas as pequenas tensões que tem. Eu acho que tem perpassa o livro a ideia de que o afeto é a ponte que une, mais do que uma convicção ideológica explícita nisso ou naquilo. Há um afeto nessa comunidade, é uma comunidade envolvida afetivamente uns com os outros, de diversas maneiras, e isso acho que é um caminho interessante, que a gente estava falando ontem, né? A poesia como ponte, como afeto, como esse é o cimento melhor para nos unir. Então acho que o que mantém esse grupo, enfim, coeso nas suas diferenças, né? Existe essa ponte do afeto aí. Esse é o Moacir Pinto. O Moraes, acho que é sua vez de novo atacar. Obrigado. 10 minutos, menos de 10 minutos agora, viu, poeta Moraes? Então, mas como disse aqui o Moacir, o capitalismo ele se caracteriza pelas contradições. Isso é inevitável, né? Agora, o que eu achei muito interessante nessa relação da leitura crítica que ele faz do capitalismo, ou seja, ele expõe essas contradições do capitalismo na obra dele. Eu achei isso muito interessante.
né? Porque vários personagens foram seduzidos também por esses elementos da globalização neoliberal. E isso fica muito evidente no livro dele. Quer dizer, então, o que eu achei interessante foi isso. Ele não foi doutrinário no livro dele, correto? Mas ele procurou justamente problematizar essa relação conflitante entre um projeto coletivo e um projeto pessoal. E até que ponto esse projeto pessoal sobrepõe o projeto coletivo. Porque quando lá dos anos 70, dos anos 80, como eu disse, havia uma forte onda, né, de esperança na construção da democracia. Havia uma perspectiva de um projeto coletivo para esse país. E, de repente, há uma onda globalizante neoliberal que sufoca tudo isso e passa a apresentar à sociedade benefícios ou alguns confortos, né, originários justamente desse novo modelo que se apresentava aos olhos das pessoas, né? E daí a onda de consumismo, e daí a onda pragmática, utilitarista, que efetivamente enfeitiça a nossa sociedade. Então, eu achei muito pertinente um enredo desenvolvido pelo Moacir, porque ele coloca isso, ele expõe isso, ele descortina isso, né? Então, para mim, né, enfim, como professor, seria muito interessante, inclusive, adotar o livro do Moacir, né, para discutir justamente essa história mais recente do Brasil e as contradições nas quais o Brasil se insere diante desse mundo globalizado, né? E aí se pode fazer um aprofundamento das discussões políticas, das discussões sociológicas e, sobretudo, das discussões comportamentais. Isso é muito interessante, observar esse micro-universo. Até que ponto esse micro-universo, ele acentua ainda mais as contradições com o macro-universo do sistema capitalista. Isso eu achei muito interessante na obra do Moacir. Mas, volto a dizer, Moacir, você é a Filó. Obrigada, poeta Moraes. Nós temos um tempo curtíssimo agora e o André estava projetando aqui que abríssemos para o público fazer perguntas, enfim. O Del Lopes. Isso. Pode ser, Fernanda. Mas você vai fazer... Faça, então, curto. A questão dos anos aqui, que ele vai se relacionando com cada ano, eu queria que se você tivesse tempo de falar por que o ano de 92, que na minha opinião é o ano que dá uma mudança significativa no país, mas não sei se vai dar para... Não, eu acho que o Moacir vai se estender e aí a gente vai ter que fazer um retercendo segundo. Vamos passar então para o Del Lopes, que quer fazer uma pergunta. Não, Del. Ah, tá certo. A Rosa. A gente ficou a noite inteira conversando que eu ia falar, né? Na verdade, eu queria lembrar, quando eu entrei na Faculdade de Ciências Sociais, por motivo não vem ao caso, eu li um livro, no primeiro ano, chamado Por que Almocei Meu Pai? Né? E essa história conta a história de uma família que mora na Idade da Pedra, né? E é uma forma literata de você entender a antropologia, né? Então, foi muito questionado na minha turma por que um professor de antropologia dava um livro de literatura, né? E a gente entendeu conforme passou o tempo, né? E eu acho que esse livro ele ajuda, né, nesse sentido que o Moraes estava falando, né? A gente se apropriar da literatura para discutir teorias que muitas vezes não estão ao acesso das pessoas, né? Que a gente tem uma tia, né? Meu tio Jair está aqui, que é a tia Irani, que tem... Qual que é a escolaridade da tia? Nem quarto ano. Ela fez até a antiga quarta série, né? Ela morava 2 andares abaixo de mim e ela pegava e subia para falar que ela estava lendo aquele livro e me contando as coisas que a gente viveu e conversando e pondo as dúvidas dela, no começo reclamando muito que era difícil de ler, né? Mas entendendo e dando a interpretação dela de uma história que ela viveu meio à margem, né? Porque era mulher, trabalhadora, mãe, tudo aquilo que a gente né? Lá naquela época que estava o irmão mais novo dela envolvido nessas coisas e a gente junto, ela ajudando a criar, né? Então foi muito legal presenciar isso. Eu acho que
esse livro também pode ser usado e apropriado, né, nesse sentido. E aí eu acho que a pedagogia do exemplo, né? Só faltou falar que custa 40 pau e se encontra na minha frente. A coisa da pedagogia do exemplo, né? A gente tem uma geração aí, né? Eu já não posso falar que eu sou jovem, tão jovem mais, mas a gente é de uma turminha aí. A gente é de uma turminha que se enveredou pela luta, né? Por mais que tenha chorado a eleição do Lula lá em 2002 com muita emoção, a gente não parou, né? Eu sou de um pequeno grupo de jovens aí que ainda está tentando, né? Por mais que tenha feito escolhas às vezes difíceis e que as pessoas não entendam, né? Pô, a gente está lá, né? Por que o Lula está lá e você está lá do outro lado, né? Muitas vezes isso é difícil de responder, né? Então, essa coisa da filosística, né? Porque a gente já pode falar que a filó é uma referência filosófica, essa coisa filosística, né? Da gente não parar de pensar onde a gente está para ver que passo que a gente quer dar, né? É difícil demais, né? Porque agora nós somos portadores de um futuro e eu quero muito que a minha filha também seja uma filó, né? Então não vou sentar a minha bunda na cadeira e falar que está tudo bem ou me permanecer atrás da cadeira lá onde eu trabalho achando que está tudo tranquilo, né? Então acho que esse papel de se questionar e ser o ponto, a pedra de toque do questionamento onde você está, né? Acho que um exemplo que esse livro traz, né? Para mim e para todos nós. Obrigada, Rosa. Palmas aí para essa moça. Então a gente vai abrir. Tem mais alguém que queira fazer um comentário, uma sugestão, fazer pergunta? Sandra Campos, Sandra Sampaio, nossa diretora cultural. Bom dia, gente. Bom dia. Vou sentar aqui. Tá bom, eu já conversei um pouco com o Moacir a respeito do livro dele, porque eu sou do ABC, né? E vivi dentro da minha casa a dinâmica, um tanto da dinâmica que o livro apresenta, né? E, enfim, assisti de dentro de casa, porque tinha eu era ainda menina, tinha 12 ou 13, tinha 13 para 14 anos, mas meu irmão mais velho e meu pai e minha mãe eram trabalhadores da Volkswagen, então assisti o nascimento desse neossindicalismo, né, que vocês falaram, e enfim, e os tanques, e vi com os meus próprios olhos os tanques de guerra na Via Anchieta, né, marchando em direção às fábricas, que sempre foi uma imagem muito forte para todo mundo. Mas o que eu queria comentar rapidamente, assim, eu acho que o livro do Moacir, tanto o Conto de Vista quanto esse, vai até um determinado momento, né? E aí a gente está, a palestra de hoje, que é o Retecendo o Amanhã, né? Então a proposta acho que precisa realmente continuar esse livro, né? Ele precisa, você vai ter que pôr a mão nesta cumbuca, né? Porque parou no momento em que o sonho se concretizou, né? Aquele sonho momentâneo, e aí eu acho que vai ter que retecer o amanhã mesmo. Dá um salto. Né? Dá um salto para fazer essa análise que a gente está fazendo, né? Do pragmatismo, que, como dizia o Itamar Assunção, é à beira do abismo, versus, né? E ao mesmo tempo, até onde a gente lida com o pragmatismo, senta com ele todo dia, conversa, toma café da manhã, né? Almoça, discute, briga, mas também leva ele para casa, enfim, até onde nós vamos com esse pragmatismo e até onde nós vamos com o sonho. Eu fiquei ouvindo Moraes falar e fiquei pensando, né, se construiu, quer dizer, a democracia foi em algum momento o desejo de todos nós. Tivemos, quando a democracia se instalou no Brasil, a gente foi absorvido pelo neoliberalismo, né, que fez sucesso, vamos convir, né, durante mais que uma década, né? E depois veio o segundo sonho.
Então, a história ela não dá para pular etapas. Quer dizer, a gente é fruto desse neoliberalismo e deste momento posterior, né, e que vivemos. Já talvez numa segunda fase, aí eu deixo para quem escreve, porque eu não tenho esse talento. É isso. Obrigada, Sandra. Então, gente, são tantas coisas, né? Olha quanta abertura, né? Desde os aspectos mais literários de uma obra, né? Foi objeto dos comentários iniciais do Fernando, passando por questões, no caso específico desse livro, trazido pelo André, esse aspecto que o Paulo, na verdade, acho que é o Paulo que está falando, é muito mais generoso que eu, e ele é apaixonado, né? Então, esse aspecto, porque é o seguinte, sem tesão não há solução, né? Então, e sem amor, sabe? Ontem a Zenilda deu um baile aqui no Moraes, né? De brincadeira, né? Por causa disso, porque ela falou do tesão, do amor, da solidariedade, do afeto, né? E é claro que quem não assistiu precisa assistir, né? O trabalho deles está maravilhoso, né? Então, são muitos aspectos que ficam assim, né, com a vontade de que a gente fala, pena que nós não resolvemos aqui, né? Mas, por exemplo, eu queria falar desses aspectos, algumas coisas tratadas pelo Moraes, né? Que ele deu algumas contextualizadas, colocando alguns parâmetros. Por exemplo, 75, ditadura ainda matando, mas saindo. 2002, a história acaba em 2002, Lula eleito, a concretização de um sonho, mas já junto com as dificuldades, com as contradições que esse sonho estava trazendo, né? E por esse meio, passamos pela queda do Muro de Berlim, ascensão no neoliberalismo, que enquanto modelo socioeconômico já não engana mais no mundo, mas enquanto cultura, valores culturais, mentalidade está dominando a gente ainda. Nós todos quase, né? Muito enraizado, porque a cultura pesa mais. Mudar a cultura, mudar o jeito de pensar é muito mais difícil do que mudar a economia, né? É muito mais difícil do que mudar a economia. Então vejam quantas coisas, né? Nessa linha ainda, por exemplo, eu tratei de uma geração de heróis que a gente está chamando de herói coletivo, né? Que substituiu uma outra leva de heróis que estão até muito mais em evidência, e eles são cultuados, e eu tenho medo que esses heróis aqui sumam da história, porque fica parecendo que foi um fracasso, né? Sumam da história, né? Esses heróis do Brasil da redemocratização, mas os heróis que enfrentaram a ditadura, até pegando em arma, que garantiram essa etapa, eles tiveram, a história deles teve uma... Olha como é que é a história, você passa 500 anos sem acontecer nada, daí um pouquinho passa 5, 7 anos, com o pessoal enfrentando a ditadura, até pegando em arma, e cria condições para a gente fazer essa mudança muito grande que o Brasil fez, né? E que é essa geração seguinte, né? Então olha quanta coisa, quanta riqueza, né? Quanta riqueza. E por isso, como a Sandra falou, o desafio principal é um novo salto, né? Político, social, etc. Nas mentalidades, etc. E aí que venham outros escritores e que contem outras histórias, continuem a obra, né? Então, sim, eu queria... Estamos encerrando? Então... Gostei muito da citação deles no Uso Black Tie, que eu assisti o teatro que o Guarnieri era um moleque, imagina, né, no Teatro e Arena. E foi uma coisa muito emocionante para a gente naquele momento, né? Eu ainda era solteira, fui ver junto com meu marido, mas nós fomos ver esse teatro que deixou, a gente militava na JOC, foi uma coisa que mexeu muito com a gente. Desculpa, estou afônica por causa da seresta de ontem, viu? Por causa... Oi? Não ouvi. Uma rodada final, então eu falo por último. Bom, eu já falei bastante, falei alguma coisa do livro, recomendo que todos leiam. E se o Mostrino tiver tempo, falar um pouquinho, a gente falou tanto da Filó, mas o livro tem muitas vozes femininas, né? A maioria das vozes que refletem, que pensam,
são as vozes femininas. Então, acho que ele está fazendo uma coisa que acontece muito. Os homens, apesar de eles participarem ativamente, né, nesse processo, lá no sindicato, como empresário, né, mas são as vozes femininas que vão dando esse contraponto e vão fazendo essa reflexão, né? Então, acho que é interessante esse aspecto também. Seguindo essa linha de raciocínio, eu tenho a impressão que o Moacir deixou aflorar a mulher que existe nele, né? E ele deixou aflorar de uma forma muito competente, porque, como disse o Fernando, a antítese sempre é feminina, ou na maioria das vezes. Ela que provoca a discussão, ela que alfineta, ela que puxa a orelha dos homens. Isso é muito interessante, quer dizer, é muito interessante porque nós não somos educados dentro dessa ótica, nós somos machistas, né? Então a obra se destaca por isso também, né? Além de discutir a questão comportamental, que eu acho extremamente indispensável, porque é isso que diferencia, né, a leitura, o olhar do Moacir dentro desse contexto político. E, evidentemente, que esses personagens são personagens intensos, são personagens fortes, né? E eu entendo que esse lado feminino do Moacir, não é verdade, foi muito positivo, e eu espero que ele continue, como foi dito aqui, a sua obra, e não deixe morrer a Filó, até porque eu tenho convicção que a Filó é o seu alter ego. Para últimas palavras aqui, a gente depois vai continuar conversando muito tempo sobre esse livro, sobre essas coisas todas que estão sendo levantadas aqui, questões que envolvem o Brasil importantes. Queria citar uma frase que eu acho bonita, que aparece nas costas de uma seleção de futebol europeia. Está escrito assim: nos différences nos unissent, nossas diferenças e que nos unem. Eu acho que tem um pouco disso nessa conversa, nessa mesa e nesse livro. As nossas diferenças nos unem, nos ajudam a construir. É uma construção coletiva sempre. E aí, ouvindo vocês todos, eu finalmente entendi qual é a trilha sonora para esse livro. Acabei de perceber qual é a música que poderia ser a música tema desse livro, que é aquela assim: viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, na certeza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Ai, valeu. Depois dessa eu não devia falar mais nada, né? Essa é a última, né? Mas eu acho que isso faz parte até desse momento, de um momento diferenciado, né? Em que provavelmente em 1950 nós estivéssemos levantando e cantando: de pé, ó vítimas da fome, a Internacional Comunista, né? Mas eu acho que o amanhã sempre tem um amanhã, e sempre nós vamos acontecer no amanhã, né? Eu acho que nós vamos revendo, né? Refazendo, criticando, né? Mudando. Eu acho que isso é que a gente não pode perder, né? E eu acho que isso, quem deu uma luz pediu licença para fazer uma coisa aqui, que foi a Albertina, né? A dona Albertina, que pediu licença para dizer que existe uma eleição democrática, que vai se eleger um conselho que ajuda a governar a cidade a partir do poder popular, vamos chamar assim, sem papas na língua, né? Eu acho que é isso, e ela pediu licença. Acho que haverá momentos em que nós deveremos não pedir licença para passar. Bom, queria encerrar agradecendo a todos, a todas. Não tem jeito, nós somos subversivos mesmo. Todas as nossas apresentações viram essa anarquia gostosa, né? Não tem jeito. É o jeito São Joséense de se apresentar nesses saraus, né? E estou contente porque no primeiro ano do Festival da Mantiqueira, eu sempre conto isso aqui porque a história é para ser contada, né?
no primeiro ano do Festival da Mantiqueira, nós, comunidade de São Francisco e escritores de São José, fomos solenemente ignorados por São Paulo na organização do festival. Ao ponto que eu peguei o meu livro, naquele tempo eu tinha só o Conto de Vista, e os livros dos meus amigos, dos colegas escritores de São José que eu tinha em casa, e trouxe, pus em cima do banco e começava assim a moda de agitador dos velhos tempos. São José também tem escritor, eu sou um, aqui os livros dos meus colegas e tal, né? Aí depois chegou 2 agitadores mais juramentados também, o Reginaldo e a Zenilda, já chegaram se achando, né? Fizeram uma fita de varal cetim. poético, não sei o que lá. Aí daí chegou os brucutus da Guarda Municipal naquela época. Os expulsaram. Olha, vocês estão machucando a árvore aqui, uma preocupação ecológica tremenda. E de lá para cá nós viemos conquistando espaço, conquistamos o pavilhão da comunidade, o espaço Cassiano Ricardo, e fomos fundo, né, como diz o outro, e chegamos aqui onde nós estamos. E queremos mais, né? Queremos ser tratados, não, porque aqui está escrito autor regional. Eu sou autor nacional brasileiro, né? Né? E estou morando em São José dos Campos, né? Então, mas tudo tem contradição. Essa é uma contradição que está aqui, né? Vamos trabalhar com a contradição, não vamos ficar com raiva dos caras então eu não jogo mais, não brinco, né? Vamos tocando o barco, né? Criticando quando precisa criticar e elogiando quando precisa elogiar, né? Então essa é a conquista. E por último, eu sou a Filó!